Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom ouvir as nossas crianças cantando sobre o céu, né? Me preocupo muito quando se essa geração deixar de cantar sobre o céu. Tenho a impressão que há 30, 40, 50 anos a gente cantava mais sobre isso. E fico muito feliz em ver as nossas crianças cantando sobre a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Alegro o coração em saber que a gente continua passando isso de geração em geração. Eu quero, nessa noite, fazer ainda eco do final de semana passado, do qual muitas igrejas da nossa denominação, de outras denominações, pararam um pouquinho do seu domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. E nesse domingo eu quero continuar fazendo isso com vocês, inspirando o coração da gente para receber também a mensagem cantada de daqui a pouco. Logo, logo a gente vai ouvir o musical, e eu tenho certeza que depois da ministração dessa palavra, o texto fala por si mesmo, ele é muito poderoso. Vocês vão ouvir a cantata com o coração, o solo preparado para bendizer e louvar o nome do Senhor. Então eu quero pensar hoje com vocês sobre questões práticas que a ressurreição de Cristo traz para a nossa vida. O que implica Cristo ter ressuscitado na sua vida? Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ou ela é o maior milagre da história, ou ela é o maior engano da história. Nós sabemos que Cristo venceu a morte, nós temos provas disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de pessoas enganadas e nada do que nós estamos fazendo aqui faz sentido algum. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos sendo enganados por um símbolo de fracasso e não de vitória já há algum tempo. E o fato é que nessa crise, no texto que a gente vai ler hoje à noite, no qual o apóstolo Paulo faz várias vezes essa afirmação: se Cristo não ressuscitou, nós seríamos assim. O fato é que, infelizmente, quando nós olhamos para a vida de muitos de nós aqui, existem pessoas que até cantam, que até celebram, que até se empolgam quando o assunto é a ressurreição de Cristo, mas no seu dia a dia demonstram, na verdade, não pessoas que vivem com a perspectiva de um Deus ressurreto, mas muitas vezes com a postura de alguém que vive em luto. Eu não sei se é o seu caso. A sua vida, a sua dinâmica, as suas prioridades, a sua agenda, os seus planos, a sua forma de ver o mundo, representa alguém que segue um Cristo ressurreto ou alguém que ainda está de luto, não crendo de fato e não aplicando de fato o poder da ressurreição sobre a sua vida. Aquele filme A Paixão de Cristo, não sei se os irmãos sabem dessa informação, mas ele custou por volta de $30 milhões, e ele tem 2 horas e 6 minutos. Desse tempo, irmãos, 2 horas são dedicadas ao martírio de Jesus e à ressurreição, apenas 6 minutos. Não sei se vocês já viram esse filme com essa perspectiva. Por que 2 horas falando sobre o martírio, a morte de Jesus, e dando evidência apenas 6 minutos na ressurreição de Cristo? O que tem por trás disso? Mas, felizmente, diante desses tantos cenários que evidenciam mais a sepultura, a Bíblia relata e evidencia a ressurreição de Cristo em vários textos. Nós temos isso nos Evangelhos, nós temos isso nas cartas paulinas, nós temos isso em outros livros do Novo Testamento, mas nenhum texto, como o que a gente vai ver hoje, traz tantos detalhes, nenhum texto traz uma perspectiva tão exaustiva como o texto de 1 Coríntios 15, que é o que eu quero analisar com vocês hoje. Se você ler esse texto hoje, escute o que eu estou lhe falando. Se você ler 1 Coríntios 15 e não esboçar nenhum tipo de reação fervorosa, eu vou ficar preocupado com você. Se você ler 58 versículos, eu não vou lê-los todos com vocês, calma. Mas se você não traz nenhuma reação exultante, ou nenhuma mudança, um desejo de mudança prática
na sua vida, na sua conduta, mirando a eternidade, é muito possível que você esteja com sérios problemas. A minha oração, irmãos, ao ler esse texto com vocês aqui, eu peço ao Espírito Santo que mostre para mim e para você, como a gente sempre diz aqui na frente, quando a gente vem pregar, a gente prega a semana toda primeiro para a gente. E ali a gente é encontrado pelo Senhor, diante de tantas demandas que a gente ainda não consegue fazer também. Mas a gente ora ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós. E oro para que, enquanto a gente lê esse texto hoje e expõe esse texto, o coração de cada um de vocês seja afetado profundamente pelo impacto da ressurreição de Cristo no mundo. A minha oração é para que o Espírito Santo nos visite nessa direção. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. A gente vai ter a projeção lá atrás também. É que tem gente que gosta de acompanhar mais o texto aí, né? Fica gente que marca, gosta dos detalhes. Mas você pode acompanhar daí ou pode acompanhar lá atrás também a leitura. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Olha que verso maravilhoso. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aleluia por isso. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Graças a Deus que o texto não para aqui, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Graças a Deus por essa verdade. O primeiro aspecto
da vida de Paulo, que foi profundamente afetado pela doutrina da ressurreição, meus irmãos, ao lermos esse texto, eu diria que foi a sua condição. É muito interessante você observar a firmeza do apóstolo Paulo quando lhe perguntam qualquer coisa sobre a fé. O apóstolo Paulo não hesita em citar a sua fonte. O apóstolo Paulo, ele tem segurança, convicção de que a sua fonte para responder qualquer pergunta a respeito de qualquer doutrina é as Escrituras. Se você perguntasse a qualquer grego nesta época que esse texto aqui foi escrito, se a ressurreição de Cristo era possível, sabe qual seria a firme resposta deles também, sem hesitar? Não é possível. Mas se você perguntasse ao apóstolo Paulo, e ele te responderia com muita convicção, sim, é possível. E ele faria isso, segundo esse texto, pelo menos de duas formas. A primeira você acabou de ver. Primeiro, ele cita a palavra como a sua fonte totalmente inspirada por Deus, totalmente suficiente, totalmente inerrante, como ele faz nos versos iniciais da sua defesa aqui. Olha o que diz o verso 2. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que no que diz respeito à doutrina da morte e ressurreição de Cristo, Paulo não só confia plenamente nela, por ter recebido essa revelação do Espírito Santo, mas pela aplicação do poder dessa palavra ao mudar a sua condição. Meus irmãos, embora Paulo tenha provas históricas, provas judiciais, provas comportamentais, embora ele diga no texto que mais de 500 pessoas viram a Jesus Cristo ressurreto, embora ele tenha várias provas de pessoas que foram afetadas pela aparição de Jesus, ainda assim, ele entende que o poder da ressurreição, a maior prova do poder da ressurreição, é o que ela faz na sua vida. Ele olha antes de Cristo para a condição dele e confessa que só uma ação sobrenatural, vinda de um Deus eterno e poderoso, seria capaz de transformar a sua terrível condição. Como é que o apóstolo Paulo se apresenta aí no texto? É com pedigree? Lá em cima? Não. Ele reconhece a sua condição e, olhando para a sua condição, para o que ele fazia antes de conhecer a Cristo, na cabeça dele, muitas vezes passa a ideia de que nenhuma pessoa, nenhuma ação humana poderia me transformar, a não ser aquele que morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo olha para essa situação e diz assim: se ele venceu a morte, por que ele não pode me mudar? Se ele venceu a morte, por que ele não pode mudar a minha condição? O apóstolo Paulo se apresenta aqui como uma pessoa que perseguia a igreja de Deus. Imagina que o nosso irmão muitas vezes deve ter tido suas crises de memórias, de vozes do passado. Mas ele se abriga na graça do Senhor. Olha o que ele diz no verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ah, meus irmãos, vocês podem ter certeza que deve ter muita gente que duvidou da conversão de Paulo. Assim como a gente muitas vezes faz isso, né? A gente coloca a nossa régua e a gente define quem a gente salva e quem a gente não salva. A gente quase diz para o Senhor quem Ele pode salvar e quem Ele não pode salvar. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e dizemos, nem Deus dá jeito nisso. Que é isso? Se você pensa isso, é muito possível que você está vivendo sob a perspectiva do luto e não sobre a perspectiva da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele se rende diante do Senhor aqui, olhando para a sua condição. É como se ele dissesse, o poder da ressurreição me mudou, me afetou, quando nenhuma ação humana poderia me afetar. A fonte da resposta de Paulo aqui, quanto à doutrina da ressurreição, é certamente as Escrituras. Está aqui, isso é inegável, está no texto. Mas a sua maior prova é o que Cristo fez na vida deste assassino, deste pecador,
tornando-se o grande teólogo do Novo Testamento, mas que dificilmente, dependendo da nossa régua, ele não seria digno nem de participar da nossa membresia aqui. Muito menos ser o pastor da nossa igreja. Já pensou? Se nós formos puxar a ficha do apóstolo Paulo para ele ser o pastor da Igreja de Cristã Evangélica de Brasília, muitos de nós olharíamos para a situação decadente dele. Falei, nunca. Mas ele se abriga na graça do Senhor. Meus irmãos, não se achem melhores que Paulo. É muito fácil olhar para o texto, é muito fácil criticar o personagem aqui, mas as nossas ações no curso da vida podem ter condições diferentes. Só que o destino é o mesmo para pecadores que não se arrependem dos seus pecados. O destino é o inferno. Imagino que as pessoas que viram Paulo antes e depois de Cristo pensavam quase algo do tipo: quem te viu, quem te vê. É isso que acontece com a gente? Quando as pessoas olham para o nosso passado, olham para a nossa linha do tempo dos últimos 10, 20, 5 anos para cá, é essa a expectativa que as pessoas olham para nós e dizem assim: quem te viu, quem te vê? Quem diria que esse homem, que essa mulher, que esse filho, que esse cidadão mudaria tanto assim? É isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Se fosse com você, no domingo passado, por exemplo, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo, e se alguém te parasse na rua essa semana, no teu trabalho, e dissesse assim: me prova aí que a ressurreição de Cristo ela é verdadeira. Primeiro, você teria que ter a fonte. Primeiro, você teria que saber o texto. Segundo, você teria que provar como o poder da ressurreição afeta a sua vida. Porque não adianta ter a fonte e não ter mudança de vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu conheço a fonte, eu conheço o autor da fonte, eu conheço o que esse autor pode fazer. Ele pode me mudar quando nenhuma condição humana pode me mudar. Você seria uma prova viva de que Cristo mudou a sua condição de filho das trevas para filho da luz? É assim que as pessoas nos veem? Quando as pessoas olham para você, a começar em casa, que são os mais íntimos, que nos conhecem lá, eles diriam que suas atitudes, reações, prioridades condizem com alguém que era uma pessoa antes de Cristo e hoje é outra pessoa depois do poder da ressurreição de Cristo aplicado na sua vida? Há pouco tempo, sentado com a minha família à mesa, numa conversa na hora do almoço, um deles disse assim para mim: não é coerente com o que o senhor prega, pai. A gente engole seco nessa hora, né? A gente engole seco e pede misericórdia ao Senhor. Embora eles tenham dito que não era coerente a fonte com a atitude, eu tinha também a fonte e a graça de Deus para dizer para eles: se confessar o meu pecado agora aqui para vocês. A gente nem precisa desenvolver uma crise. Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e nos purificar de toda injustiça, e a gente segue a vida. Amém? É assim. De fato, a doutrina da ressurreição, ela corre, ela faz parte da sua corrente sanguínea, ela é algo orgânico em você, natural, que se alguém lhe perguntar: me mostra que Cristo ressuscitou, eu mostro com muita tranquilidade. Basta você olhar para o meu passado e olhar quem eu sou em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu só sou o que sou por causa da graça de Deus. A doutrina da ressurreição afeta profundamente a compreensão da condição de quem é Paulo. Segundo aspecto aqui, que foi profundamente afetado pela doutrina da ressurreição, foi a motivação de Paulo. Primeiro, a condição. Segundo, a motivação. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo começa a elencar uma série de situações que seriam fatais para que nós decidíssemos viver desmotivados nessa vida. Ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, ele diz que não haveria pregação, não precisaria disso aqui. Não há poder nisso aqui, se Cristo não ressuscitou. Porque não há poder num pregador.
Há poder na palavra e sobre a pessoa a quem ele prega. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente para aqui agora. Ele está dizendo para a gente que isso seria terrível, isso seria deprimente, isso seria angustiante. E eu me arriscaria a dizer que isso seria caótico. Eu quero levar você a realmente pensar agora nessa perspectiva de algo caótico. Imaginem apenas o que seria da família de vocês se Cristo não tivesse ressuscitado. Meu Deus! O que seria do meu casamento se Cristo não tivesse ressuscitado? O que seria da minha forma de me relacionar com os meus filhos? O que seria da minha forma de me relacionar na esfera pública se Cristo não tivesse ressuscitado? Vocês conseguem perceber que isso vai virando algo angustiante, algo deprimente e algo caótico? Agora amplia isso só para a Asa Norte. Imaginem se Cristo não tivesse ressuscitado. O que seria desse pedaço aqui no Distrito Federal? Agora ampliem isso para o Distrito Federal. Agora ampliem isso para o Brasil e para o mundo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seríamos de nós? O que seríamos de nós sem a pregação da palavra? Onde que eu encontraria refúgio? Onde que eu encontraria consolo? Onde que eu encontraria conserto? Hoje quem esteve aqui pela manhã viu que de forma simples, mas com muita vida no texto, a prática, o Lucas William, o diácono, trouxe uma palavra para a gente que trouxe consolo para o coração. Eu saí daqui extremamente consolado pelo Senhor, que é a minha justiça. Irmãos, onde nós buscaríamos consolo para as nossas noites escuras e longas, se Cristo não tivesse ressuscitado? Onde nós falaríamos sobre arrependimento, onde nós restauraríamos as nossas falhas familiares, onde haveria confrontação dos nossos pecados, onde haveria esperança da vida eterna após essa morte. Segundo o texto, o apóstolo Paulo diz que nós permaneceríamos para sempre nos nossos pecados. Isso acabaria conosco pouco a pouco. A gente nem ia precisar acabar com o outro, a gente ia acabar com a gente mesmo. Não haveria culto, não haveria cânticos, não haveria PGs, não haveria ajuntamento, não haveria aconselhamento mútuo, não haveria cuidado com o próximo e tantos benefícios que a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxeram. E por isso, eu concordo com o apóstolo Paulo no verso 19. Nós seríamos, literalmente, os mais infelizes desse mundo. Mas graças a Deus que o texto continua no verso 20. Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, a obra de Cristo foi extremamente aceita pelo Pai em nosso favor. E aleluia por isso. Deus seja louvado porque a ressurreição de Cristo é verdadeira. Essa notícia foi suficiente para mudar a motivação do nosso irmão Paulo. E deve também ser suficiente para mudar a nossa. Se ela não é suficiente, é muito possível que você ainda viva de luto e não como alguém que tem um Cristo ressurreto. Se a notícia da ressurreição de Cristo não for suficiente para lhe devolver o sorriso no rosto e na alma, apesar das dificuldades que nós temos nesse mundo caído, considere-se um infeliz. Porque você vai buscar a motivação em tantas outras fontes e elas não são capazes de preencher o vazio do nosso coração. Cristo, Ele preenche. A motivação aqui de Paulo é tão afetada que ele não só vive, como ele morre por causa dessa doutrina. Eu fico pensando como nós somos muito corajosos para dizer que nós damos a nossa vida por Cristo, né? Se tivesse de fato uma situação que envolvesse a nossa morte agora por causa de Cristo. O mais engraçado é que diante de situações mais fáceis nós não fazemos. Diferente do nosso irmão aqui que entendeu
Mesmo na sua prisão lá em Jerusalém, Atos 23, 6, ele disse ao Sinédrio que estava sendo julgado por causa da doutrina da ressurreição dos mortos. Ele diz: hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Mas ele não só crê, como ele é afetado a ponto de dizer: eu creio tanto nisso aqui, que eu estou pronto para morrer, porque uma vez que Cristo ressuscitou, eu já ressuscitei com ele. Ele tem a sua motivação afetada. Terceiro aspecto, que Paulo também é profundamente afetado pela doutrina da ressurreição, é a sua direção. Primeiro a condição, segundo a motivação, agora a direção. Ao afirmar lá no verso 26 que o último inimigo é a morte, Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo prova que a morte não é a última palavra, e isso afeta inevitavelmente a sua direção nessa vida e depois dela. Quem crê de fato na ressurreição de Cristo e vive como um Cristo ressurreto, a morte passa a ter outra perspectiva. A perspectiva de que ela já não é mais sinal de desespero, irmãos. Basta nós irmos num velório de alguém que conhece e que não conhece Jesus, é desesperador. Há pouco tempo, eu fui ao velório do vovô da Raquel. E eu não sabia se o vovô era cristão, se não era cristão. Mas confesso para vocês que ficam com aquela dor na alma, né? De dizer o quê, falar o quê. Levamos o abraço da nossa igreja até lá. E no finalzinho eu chamei a Raquel e o Kiko no cantinho assim. Orei com eles e tive coragem de fazer essa pergunta. Pelo clima que estava lá, era um clima diferente. Pelo clima, dava para perceber. O vovô era convertido. A Raquel disse: sim, pastor, nas últimas semanas eu mesma tive a oportunidade de anunciar a Cristo por ele e ouvir a confissão de fé dele. Ah, irmãos, isso muda tudo. Saí totalmente diferente da forma que eu entrei naquele velório. Feliz, regozijando no carro. Primeira coisa que fiz foi pegar o celular e colocar no grupo dos pastores. Ele foi salvo. Ele está com Cristo. Porque isso muda tudo. Muda a nossa direção. O apóstolo afirma no verso 51 e verso 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. Ele diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Graças a Deus por isso. Pensando nos últimos eventos que assolaram a nossa nação, a pandemia e as eleições, parece, irmãos, que muitos de nós fomos pegos aqui de calças curtas, né? Já há algum tempo falando de morte, vida, ressurreição. Parece que muita gente entrou em desespero. Parece que muita gente foi tomada de luto, enquanto nós cristãos, que deveríamos ser os divulgadores da esperança, por causa da doutrina da ressurreição, muitos de nós nos fechamos e nos calamos. Por quê? Por quê? Eu posso até dizer que nós estávamos com a faca e o queijo na mão, para pregar, para anunciar, mesmo de forma ainda enclausurada, mas era a nossa hora. Eu fico me perguntando, será que vai ter que ter um outro evento como esse, para nós agora, de fato, darmos uma resposta melhor sobre a nossa fé, sobre a forma como nós vemos o mundo? E aqui eu não estou falando de ser irresponsável num evento como esse. Eu estou falando de criar alternativas para pregar o Evangelho diante de uma situação como essa. O meu maior desespero na pandemia era ver pessoas que não conheciam Jesus Cristo morrendo e indo para o inferno. E como nós nos portamos? Diante das eleições, eu escutei frases do tipo, estou de luto. Estou de luto o quê? Se Cristo ressuscitou, como que eu estou de luto? Se Cristo ressuscitou, como um sistema XYZ pode terminar o Evangelho, pode exterminar os cristãos? Cristo ressuscitou e é isso. Foi o filósofo Jean-Paul Sartre que afirmou que a morte é um quarto fechado, sem janelas. Mas se ele tivesse lido 1 Coríntios 15,
crido e aplicado à sua vida a doutrina da ressurreição que Paulo defende aqui nesse capítulo, ele diria que, na verdade, a morte é um quarto de janelas abertas para o trono de Deus. Percebe como muda a perspectiva? Percebe como muda a perspectiva de quem vem à fonte? De como você se relaciona com a fonte? O poder da ressurreição muda a direção de todo aquele que crê em Jesus Cristo ressurreto. Talvez seja hoje o dia que o Senhor vai mudar a sua vida, de vez a direção da sua vida, e eu oro por isso. Para que você não saia daqui apenas celebrando esse musical maravilhoso que vocês vão ouvir. Eu oro para que vocês, de fato, sejam intencionais na aplicação dessa palavra na vida de vocês. Paulo agora, ele vive como embaixador do céu na terra. Por causa da ressurreição, tudo o que ele faz na terra é visando a sua nova direção, que é o céu. Meu filho gosta muito de iogurte até hoje. Me lembro que estava certa feita no mercado, num corredor com Samuel. Samuel devia ter 4 para 5 anos de idade. Aquela fase que eles começam a fazer perguntas para a gente sobre o céu, sobre a morte, sobre como é que nasce, como é que morre. E nós tivemos uma conversa aquele dia sobre o céu. Não deixei o Samuel no carrinho. E o Samuel, ele começou a contemplar os iogurtes. A coisa mais linda, irmãos. Ficava olhando para os iogurtes assim. Eu achei aquilo diferente e me aproximei do Samuel. E falei, filhão, por que você está olhando assim com tanto gosto para esses iogurtes? Sabe o que é, papai? Eu estou pensando aqui, quando Jesus voltar, vai ficar esse tanto de iogurte aqui? É algo muito engraçado na hora que a gente vê. Mas acreditem, há muitas pessoas que dizem que Cristo ressuscitou, mas estão vivendo presas a iogurtes aqui nessa terra. Eu não sei qual é o seu. Mas se for o seu caso, o verso 19 diz que você é a pessoa mais infeliz desse mundo. E Jesus Cristo está te mudando para mudar, te chamando para mudar essa direção. Pensa um pouquinho, quais são os seus iogurtes? O que é aquilo que te prende? Se Jesus lhe chamasse hoje, quer ver? A pergunta é muito fácil. Se fosse hoje o dia de ir para a glória, quem estava animado aí? Faz um sinal para mim. Tem uma turma que não pensou 2 vezes, está vendo? Eu fico preocupado com isso. Eu estaria muito animado. O senhor não pensa na sua esposa, nos seus filhos, quem vai ficar? Pensa, o Senhor cuida melhor que eu. Ele está mostrando isso aqui enquanto eu estou aqui. Ele cuida melhor que eu, Ele cuida além de mim. E se fosse hoje o encontro, irmãos? E se fosse hoje na volta para casa? Você estaria pronto? E você estaria animado? É muito fácil dizer que eu estaria pronto. Eu queria que você dissesse, estou pronto e animado. Isso é sinal de que você, de fato, vive sob a perspectiva de um Cristo ressurreto. Por último, 4º e último aspecto. Eu vou pular bastante o texto agora, a gente vai lá para os 2 últimos versículos. Essa lacuna que eu deixei aí, é o momento que o apóstolo Paulo explica exaustivamente como vai ser o evento da ressurreição. Tem muitos detalhes aí. E lá no finalzinho, ele explica, ele dá um grito de exultação, dizendo que o trabalho dele no Senhor não é vão. Eu quero me ater aqui à forma exultante como ele glorifica toda essa convicção na revelação que ele recebeu de Cristo. Ele diz no verso 57, de verdade, eu não vejo o apóstolo Paulo sentado numa cadeira meditando e falando baixinho, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como é que eu vejo Paulo aqui? Num fervor espiritual. Depois de tudo que ele leu, depois de tudo que ele relembrou, depois de tudo que ele pregou, depois de tudo que ele experimentou na sua vida, tendo a sua condição mudada, tendo a sua motivação mudada, tendo a sua direção mudada, ele exulta e diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Cristo Jesus.
É assim que ele está falando aqui. E é com base nesse ímpeto, cheio de gratidão pelo poder da ressurreição, o apóstolo Paulo entende que ele muda a sua direção. Ele é extremamente impactado agora na sua maneira de atuar na sociedade. O próximo aspecto que é afetado é a forma como você atua na sociedade. Ele diz no verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Prestem atenção aqui. O que Paulo está dizendo não é simplesmente uma tentativa de nos incentivar a continuar trabalhando na expansão do reino, quando a gente se sente cansado, quando a gente se sente desanimado. Às vezes sente, não é? Quando a gente se sente desvalorizado. Não é isso. Não é um versículo para dar ânimo qualquer. O que ele está dizendo aqui é um conceito, irmãos, muito mais profundo quanto à nossa motivação de servir o Senhor. Quanto à nossa motivação de pregar e viver o Evangelho. Quase que fluindo, como eu disse a vocês, na nossa corrente sanguínea, que é o coração. Paulo está dizendo que uma vez que a ressurreição de Cristo nos garantiu os nossos dias na eternidade com Ele, faz todo sentido gastar nossos dias aqui trabalhando para Ele na expansão do reino. É isso que ele está dizendo. Faz todo sentido gastar os meus dias, as minhas horas. Faz todo sentido eu fazer uma agenda que tenha impacto na eternidade, porque Cristo já morreu e ressuscitou e eu também já tenho a eternidade garantida. Os meus dias estão garantidos. Isso é a visão de quem já foi afetado pela doutrina da ressurreição. Como isso é poderoso, irmãos. Poderoso para nos tirar do luto e nos levar a viver de forma coerente, como alguém que não só celebra, não só canta o que cantamos aqui hoje, mas obedece à ordem de anunciar Cristo encarnado, morto e ressurreto. Uma pergunta, sua agenda quanto ao discipulado. Quantos discipulados nesse tempo de vida cristã que você tem? Está desobedecendo mesmo o Senhor? Ide, portanto, e fazei discípulos. Quando você faz a lista de quantas pessoas você se lançou intencionalmente para apresentar Cristo, colocou lá na sua agenda, colocou na sua meta de virada do ano. Sabe aquelas metas que a gente faz? Esse ano eu vou fazer isso. Quantas pessoas você colocou na sua meta para discipular esse ano? Para apresentar o Evangelho? Quanto ao seu serviço na casa do Senhor? Eu vou ser renovado, eu vou continuar servindo o Senhor. Se você não foi afetado pela perspectiva da ressurreição, é muito possível que a sua atuação na esfera pública, na missão da evangelização, seja pífia. E eu volto ao verso 19. Se você não tem tido a oportunidade e a intencionalidade de anunciar Cristo a alguém, se você tem se demonstrado indiferente ao sofrimento humano provocado pelo pecado na sociedade, é muito possível que você ainda esteja de luto. E se bobear, é possível que você esteja morto. Eu concluo dizendo, irmãos, que a demonstração de que a ressurreição de Cristo já nos afetou será eficazmente verificada pela confiabilidade que nós temos na sua palavra e pela comprovação do poder dela ao transformar totalmente a compreensão e a dinâmica que nós damos à nossa condição, à nossa motivação, à nossa direção e atuação diante das situações nesta vida que impactam na eternidade. Vamos orar e pedir misericórdia ao Senhor. Obrigado pela repreensão, Senhor. Muito obrigado. Um pai que corrige o filho porque ama. Muito obrigado. Muito obrigado.
me ajude a sair daqui com os meus irmãos um pouquinho mais afetado pelo poder que há na mensagem da ressurreição de Cristo. Se isso acontecer, nós seremos os mais felizes deste mundo e na eternidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Desperta o nosso coração para assumir um compromisso com o Senhor, de logo amanhã cedo, as primeiras horas do nosso dia, reconfigurar a nossa agenda. Quem está com a agenda, com as prioridades trocadas, que o Senhor tenha misericórdia nessa noite aqui e desperte isso, Senhor. Que nós possamos nos ver como pessoas que ressuscitaram com Cristo e não como pessoas que estão de luto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a reagir à Tua misericórdia nessa noite. É assim que eu oro com os meus irmãos, pedindo a Tua ajuda, para que o Senhor nos ajude a chegar até a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Cristo, encarnado, morto e ressurreto, nós oramos. Amém. 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 Convido os irmãos a ficarem em pé, só para a bênção, e depois vocês podem sentar, tá bom? Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um dos irmãos, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.